Boa tarde, gente. Hoje a gente vai conhecer mais uma classe gramatical, que são os advérbios. Que são eles? Eles são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau comparativo e superlativo e divididos em advérbios de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação, dúvida. Então, o que são os advérbios? Ela é a classe gramatical que modifica outras classes, como um verbo, um adjetivo, pode ser em grau comparativo ou superlativo, e ele tem várias funções, né? Advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, afirmação, dúvida, como são os exemplos aqui, ó. Ela sempre escrevia notícias de sua cidade. Contava para o mundo como andavam os acontecimentos ali. Narrava os fatos, descrevia as pessoas, criava algumas mentiras e seguia assim a vida. Palavras que denotam circunstâncias. Então, sempre é o advérbio de tempo, ali é o advérbio de lugar, assim é o advérbio de modo, o advérbio de tempo, ainda, agora, amanhã, à noite, anteontem, antes, à tarde, às vezes, atualmente, breve, cedo, depois, de manhã, de repente, de vez em quando, hoje, hoje em dia, já, jamais, logo, nunca, ontem, ora, outrora, quando, sempre, tarde. Exemplos: falamos amanhã. Nunca digas isso. É tarde. Então, como o nome mesmo já diz, que é o advérbio de tempo, né? Quando indica tempo relacionado a isso. Ainda, agora, amanhã são tudo palavras que envolvem o tempo, né? Então, quando a gente vê essas palavrinhas, pra gente lembrar que faz parte do advérbio de tempo. Advérbio de intensidade tem a função de intensificar, né? A frase, como o nome mesmo já diz. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Exemplos: comeu demasiado naquele almoço. Ela gosta bastante dele. Então, esse advérbio é de intensificar a oração. Advérbio de lugar: abaixo, acima, acolá, adiante, à direita, à esquerda, aí, além, há lugares, ali, ao lado, quem, aqui, atrás, através, cá, de cima, de fora, de frente, dentro, de trás, em cima, fora, lá, longe, onde, perto e por fora. Exemplos: estou aqui. Pendure o quadro mais à direita. Olhe atrás de você. Então, esses advérbios são quando estiver relacionado a lugar, quando estiver falando aqui, à direita, embaixo. Então, esses são de lugar, quando estiver indicando advérbio de lugar. Advérbio de modo: assim, ao léu, às claras, às pressas, à toa, à vontade, bem, com rancor, debalde, de cócaras, de cor, de mansinho, depressa, devagar, em silêncio, face a face, frente a frente, mal, melhor, pior, sem medo. Acresce à lista maior parte das palavras terminadas em mente. Alegremente, bondosamente, calmamente, discretamente, elegantemente. Então, essa função de advérbio de modo é para indicar uma causa, uma situação, né? Exemplos: faço assim, fique à vontade, é melhor conversar com ele. Advérbio de afirmação, que é quando está afirmando algo. Certamente, com certeza, de certo, efetivamente, por certo, realmente, seguramente,
Sem dúvida, sim. Exemplo, sim, vou sair. Realmente ela precisava de ajuda. Sem dúvida, é o melhor orador. Advérbio de negação. De jeito nenhum, de maneira alguma, de modo algum, não, tampouco. Então, esse já é o advérbio ao contrário, né? Se o outro é o advérbio de afirmação, quando está afirmando, esse já é o de negação, quando está negando algo. Exemplo, de maneira alguma vamos te deixar sozinha. Não vou e ponto. Os alunos tampouco escutam os professores. Advérbio de dúvida. Acaso, eventualmente, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez. Exemplos. Acaso eu disse que você podia sair? Provavelmente os adversários ganharão o jogo. Eles disseram que talvez viriam. Então, esse advérbio, como o nome mesmo já diz, é o de dúvida. É quando tiver uma oração que deixa um azinho de dúvida, né? Como essas palavras já indicam. Provavelmente é uma possibilidade, não... eis a dúvida, né? Se vai acontecer ou não. Talvez, acaso, eventualmente, são palavras que deixam a dúvida. Flexão dos advérbios. Os advérbios são considerados palavras invariáveis, pois não sofrem flexão de número, singular e plural, e gênero masculino e feminino. No entanto, os advérbios são flexionados nos graus comparativos e superlativos. Então, os advérbios eles não sofrem essa mudança de ser singular e plural como os outros que a gente vinha sempre citando. Ou de gênero, que é masculino e feminino. É uma palavra que ela serve para qualquer sentido, essas palavras de advérbios. Mas, para a gente poder entender melhor, tem o grau superlativo e o grau comparativo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o grau superlativo. No grau superlativo, o advérbio pode ser analítico, quando acompanhado de outro advérbio. Por exemplo, Isabel fala muito baixo. Então, ele foi acompanhado, muito, que é um advérbio de intensidade, e baixo, que é um advérbio de lugar. São dois advérbios. Sintético, quando é formado por sufixos. Por exemplo, Isabel fala baixíssimo. Se juntou, né? O advérbio baixo ficou baixíssimo. Grau comparativo. No grau comparativo, o advérbio pode caracterizar relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Igualdade, formado por tão mais o advérbio mais quanto, ou como, que tem o mesmo sentido. Por exemplo, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Então, aí fez a junção, né, de igualdade, que tipo, Joaquim é tão baixo quanto Pedro. Então, o advérbio fez a junção com quanto, e o mais também, tão baixo quanto Pedro. E de inferioridade já é que é menor, né? Formado por menos, mais o advérbio mais que, ou do que. Por exemplo, Joana é menos alta que Silvia. Então, fez essa junção, menos, mais o advérbio alta e o que utilizou aí. E o superioridade, que é quando diz que é superior, né? Formado por mais advérbio, mais o que ou do que. Por exemplo, Ana é mais alta que Carolina, então foi mais superior e fez essa junção. Só que nesse sentido, porque o outro também é alto e alta. Só que nesse sentido é que ela é superior, né? E no outro é que era inferior. E obrigada a todos.